Olá, maravilhosos, como vocês estão? Hoje é terça-feira, nós vamos falar hoje sobre a quem pertence isso. E numa ocasião assim bem oportuna, porque eu passei uns desafios hoje assim, e no nosso grupo do Telegram, de 5 em 5 minutos, tocando ali meu celular e eu caí na armadilha, como pode melhorar? A Lisandra já está aqui, é com ela que eu vou falar sobre interessante ponto de vista. Nossa, interessante ponto de vista foi ontem, né? A quem pertence isso? Então eu vou chamá-la para a gente bater um papo. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Então, nós estamos aqui. Olá, tudo bem? Olá! Como você está? Bem! Que bom, que bom. Hoje nós vamos falar então a quem pertence isso, né? A quem pertence isso? A quem pertence isso aí? A quem pertence isso? É, já perguntei bastante a quem pertence isso. É, mas a gente está devolvendo e mesmo a gente estando fazendo ali o desafio, né? Que é a quem pertence isso, de repente a gente cai, né? A gente cai na cilada, né? Aham. E vem, né? Vem muitas emoções, é um tempo bastante emotivo, o tempo que a gente está vivendo agora, mas as ferramentas do Axis, elas vêm para nos ajudar a sair de viver refém. Não quer dizer que a gente não vai ter nenhum sentimento, nenhum pensamento, nenhuma emoção. Claro que a gente vai ter sentimentos, pensamentos e emoções. Mas as ferramentas do Axis, elas vêm para não te deixar refém disso. Vivendo única e exclusivamente em função disso, né? É, E essa ferramenta do a quem pertence isso é justamente isso. 98% do que a gente sente, do que a gente pensa, não pertence a nós. A gente somos seres psíquicos, o tempo todo a gente está absorvendo o que está acontecendo ao nosso redor. Num momento como esse, em que o tempo inteiro a gente está vendo notícias de partidas, vendo notícias de pessoas adoecendo, vendo famílias aí chorando a morte dos seus queridos. A gente está sempre, além disso, de estarmos sujeitos que aconteça isso conosco, com a nossa família também, mas nós estamos sujeitos a todo esse sentimento, né? O que a psicologia já fala, um ramo da psicologia já fala, que é o inconsciente coletivo. Nós fazemos parte desse coletivo. E o inconsciente coletivo é algo que está pairando sobre todo mundo. Então, nós estamos aí, nós fazemos parte disso. Querendo ou não querendo, muitas vezes nem é conosco, não é com a nossa família, mas a gente está aí absorvendo sentimentos, pensamentos e emoções que muitas vezes não são nossos, né? Não pertencem a nós. Essa semana, né, eu coloquei lá no nosso grupo das pessoas que fazem trocas, né? A gente tem um grupo grande que faz troca aqui em Curitiba, das trocas acontecem lá na casa da Sônia. E eu coloquei lá no grupo, né, o quanto que tinha sido difícil aquele dia para mim, por ter ido fazer visita
né? Como a gente conversou ontem, eu sou fisioterapeuta, trabalho em 4 unidades de saúde, então era um dia que eu tinha que fazer visitas na casa de pessoas para fazer a medida da oximetria. É uma coisa que acontece em algumas pessoas que estão aí com Covid, de que a gente fala de fazer uma hipoxemia silenciosa. Então, o que que é isso? Quando a gente vai medir o quanto que a pessoa está captando de oxigênio, isso está muito baixo, muito abaixo do que deveria estar. Só que algumas pessoas, elas manifestam isso de forma silenciosa, sem nenhum sintoma. Ela não, ela está se sentindo num estado gripal, ela está se sentindo ali cansada, mas ela não está percebendo que ela não está captando oxigênio. E aí acabam internando numa situação bem grave. Então, a gente está fazendo esse monitoramento em alguns pacientes mais graves em domicílio. E aí a gente foi em mais de 10 casas, né? A gente foi, alguns a gente não encontrou e tudo, o endereço estava errado, mas a gente fez 15 visitas e encontramos mais de 10 em casa. E assim, a gente se depara com pessoas que estão nessa situação, que você vai fazer a ferição e olha, você precisa procurar um médico agora, você precisa procurar agora o serviço de saúde, sair de casa porque a sua situação está assim. Você se depara com pessoas que estão em casa, mas que estão com parentes internados, em situações graves, então que a família já está numa situação de tensão muito grande. E aí eu vim para casa e até a Sônia perguntou para mim, você está bem? Eu falei, não. E quando eu saí lá já da unidade de saúde, eu já percebi isso e vim usando essa ferramenta, né? A quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Porque eu sabia que não era meu, não era uma situação de vivência minha, não era uma situação de vivência da minha família, mas eu estava absorvendo aquilo, aquele sentimento das todas as casas que eu fui. E foi uma sensação bem pesada. E aí eu fui fazendo a ferramenta, conversei com a Sônia sobre isso, coloquei ali no grupo o quanto que tinha sido pesado aquele dia, mais do que todos os outros dias, até o presente momento. Nós estamos aí 1 ano, né? Nessa situação, trabalhando com isso todos os dias, mas foi um dia assim bastante pesado no dia, né, exatamente nesse dia. Então, usar essa ferramenta foi muito importante. E no dia seguinte eu fui super bem, eu estava super bem, eu estava super tranquila, eu consegui realmente devolver aquilo que não me pertencia. Porque a gente usa essa ferramenta justamente nessa situação. Quando você percebe alguma emoção, e não precisa ser só de peso, de dor, não, pode ser de raiva, pode ser uma euforia descontrolada, pode ser qualquer situação assim. E você pergunta, verdade, isso é meu? Ou faz a pergunta, a quem pertence isso? Isso é de outra pessoa? E você vai percebendo o seu corpo. É algo que a gente trabalha, né, dentro do Axis, é a percepção do seu corpo. E quando você percebe no seu corpo se isso é seu ou não, e não é seu, você devolve. Né? No Axis não me pertence, eu devolvo ao remetente com consciência anexada. Algumas vezes eu me deparo com pessoas que estão, né, absorvendo isso e eu falo, devolve o que não é seu. Isso não te pertence, devolve. Guardar isso, ficar com isso em você, não vai te trazer benefício nenhum, mas também não vai ajudar as outras pessoas, né? Tem pessoas que pensam assim, não, mas se eu devolver, a pessoa vai ficar pior. Não, é dela. Pertence a ela. Só cabe a ela resolver aquilo, trabalhar aquilo dentro dela. Você absorver isso para você não vai ajudar ela em nada, não está tirando dela, você só está percebendo isso.
não vai ajudar ela em nada, mas vai te trazer bastante mal, bastante peso, vai te deixar de uma forma que não é você, não é a sua consciência, né? Então, é uma ferramenta que é importante que a gente use sempre. A Axis recomenda que a gente faça isso constantemente. Até a apostila fala para que a gente faça 3 dias seguidos, né? De a quem pertence isso. E as pessoas que passam por essa experiência, elas sempre relatam a mesma coisa. Um estágio de paz, de tranquilidade, da mente estar assim vazia. Eu não estou ali com um turbilhão de emoções, de coisas. Parece algo vazio, assim. Mas não é um vazio ruim, é um vazio de limpeza, de uau, Aham. agora não tem mais nada aqui. Espaço, né? Que eu posso colocar coisas novas. É bem, Uhum. e hoje foi bem interessante, porque eu recebi a notícia que a Kelly está com Covid, e isso me abalou. Mas eu sei que não foi dela, sabe? Que foi, eu percebi de todo mundo que tá, não é dela isso. Então, eu devolvi, mas eu sabia que não era dela. Porque ela tá bem em paz, eu falei com ela, ela tá recebendo isso. E eu estava falando com a Roberta, e eu estava falando, nossa, mas por que que eu tô com isso? Por que que eu tô com isso? Eu tô fazendo um negócio de 5 em 5 minutos, por que que eu tô com isso? A hora que eu percebi que eu estava resistindo e reagindo, eu falei, opa, eu vou receber isso. Eu vou receber esse sentimento que eu tô. Foi aí que eu comecei a ficar melhor. Eu gostaria de me sentir assim, bem com a vida. Então, eu comecei a me perceber melhor. Depois eu conversei com a Kelly, ela está bem tranquila. Então, então não é dela isso. E comentei até com ela que o Rodrigo falou bastante no 3 dias de corpo, o quanto ele percebeu o corpo dele, né? Então, é bem interessante isso, porque se eu não estou presente, eu já estava, acho que no hospital já. Sim, Se eu não estou presente, se eu não percebo isso e começo a devolver e começo a fazer as perguntas, gente, é impressionante, né? Impressionante, sim. porque a hora que me deu aquele negócio, eu comecei, que eu li a mensagem, que ela passou a mensagem de voz, o meu olho já começou a escorrer. Sabe o que é instantâneo? Que o corpo pega assim, porque nós somos Bob Esponja psíquico, a gente pega as coisas dos outros. Então, como seria a gente perceber que isso não é nosso? Isso não, Sim. tudo bem, eu recebi, está aqui, ainda está com o rabinho aqui, porque ainda tô emotiva, mas eu estou bem agora. Uhum. A Então, Rubenice colocou ali, né, pra gente, que ela gostaria de se sentir assim. Então, Rubenice, como e é de seria você Paula ainda, hein? É de testar Paula. isso? É de Paula também. Como seria você testar isso? Sabe? Teste. Faça esse teste com você. Todas as vezes, você falou ali que é a ansiedade que você tem. Todas as vezes que você se sentir ansiosa, faça essa pergunta. A quem pertence isso? E perceba e devolva isso. Isso que não te pertence, devolva. Devolva a quem pertence isso. Devolva isso. E não Porque precisa saber de quem é. isso não importa. Saber de quem é não vai fazer diferença. Só devolva, faça esse exercício. Às vezes, nós passamos por coisas ruins e nós temos motivo para estar ansioso, depressivo, qualquer coisa. Mas o quanto isso se exacerba, o quanto isso piora, o quanto isso se torna muito maior, porque nós estamos numa situação de fragilidade, nós estamos numa situação já
bastante interessante, e nós somamos ao sentimento que nós temos com o sentimento de outras pessoas também. Porque como nós estamos vibrando mais baixo, nós estamos vibrando ali numa depressão, né, como você colocou aí, eu estou muito mais suscetível a estar puxando tudo isso também, né? Tem uma situação de uma pessoa que eu conheço que o pai dela faleceu de Covid, alguns, se eu não me engano, uns 2, 3 meses atrás. E ela fala muito da preocupação que ela tem com o filho. O filho é pequeno, eles moravam todos juntos. E na fala dela comigo, eu percebi que não é só o filho. A situação que ela está reverbera no filho. Então, um retroalimenta o outro. E se Sim. cada um ficasse com o que é seu? E conversando com ela, ela mesma começou a perceber algumas coisas, né? Que ela mantinha foto do pai no celular o tempo inteiro, ela usava objetos do pai com ela o tempo inteiro. Então, o filho, que é a criança, esses serzinhos que captam tudo, que a gente acha que eles não captam nada, que não prestam atenção no que a gente está falando, e muito pelo contrário, eles estão o tempo inteiro captando. Ele tinha ali o sentimento dele, de que perdeu o avô, que morava junto, morava desde muito pequenininho, mas também o quanto ele estava ali absorvendo todo esse sentimento da mãe, né? E acabava ficando pior do que ele estaria só ele, só resolvendo o sentimento dele, a questão dele, né? Então, eu pude conversar isso com ela e ela já conseguiu perceber o quanto ela também estava sendo ali um sentimento que ele estava absorvendo, né? Ele Sendo, somatiza tudo, né? Ele tem os dele, mais os dela que ele está captando. Aí, como é que ele vai saber lidar com isso, sim. né? Então, a gente muitas vezes está somando isso. Eu já tenho as minhas questões e aí eu tenho pessoas ao meu redor que também estão com as suas questões, então eu somo aquilo que eu estou com dificuldade de lidar a questões do outro também, né? E aí eu preciso ficar com o que é meu. O que não é meu, eu vou resolver o que é meu. O que não é meu, eu vou devolver. Eu não tenho que tentar resolver a dor do outro. A dor do outro o outro vai ter que escolher sair dela, tratá-la, olhar de uma forma diferente. Absorver a dor do outro para mim só piora a minha e não resolve a do outro. Então eu fico com o que é meu e resolvo o que é meu, só o que é meu. Então, aqui a Robeni está falando que eu não me sinto amada pelos meus filhos, porque eu não vejo o mínimo de preocupação com a minha pessoa. Esqueço de mim, me anulo por eles e esqueci totalmente de mim. Como seria se você olhasse para você? Como seria se você fosse você? Se você for verdadeiramente você, se você olhasse para você, você não ia precisar que eles olhassem para você, porque você é um ser infinito e você é suficiente. Não é verdade? Sim, Então, sim, está sendo muito bom ouvir, que bom, que bom. Continua aqui que a gente vai falar muito sobre a quem pertence isso, porque eu tenho bastante história de a quem pertence isso, que aconteceu comigo e assim, foi assim, hoje tá mais demorado, mas tá passando. Já tô dando risada, já tá bom. Ri sem chorar. Ótimo. Então, esse negócio do a quem pertence isso, quando eu comecei a fazer, é, então, eu ia para São Paulo fazer um curso da Kelly, inclusive. A Kelly está sempre envolvida, né? É o meu canal que me trouxe aqui, o canal que, porque estou falando com você, ela é o canal do Axis para mim. Então, o que acontece? Eu sabia que eu tinha que fazer um canal bem aqui na frente.
E quando acontece do meu dente inchar, uma cara incha, vem aqui que é uma loucura. E eu ia para fazer curso com ela em São Paulo. Falei assim, começou aquele negócio. Começou e eu passava a mão a quem pertence isso, eu devolvo o remetente de consciência anexada, a quem pertence isso, a quem pertence isso, a quem pertence isso. Acho que eu estava deixando mais inchado de tanto que eu passava a mão o dia inteiro. No terceiro dia que eu estava fazendo a quem pertence isso, eu falei assim para o meu marido, eu falei assim, eu vou para o dentista. Era um domingo de manhã, às 8 horas da manhã, eu estava na frente do dentista. Peguei lá no Google, né? Dentista 24 horas. Cheguei lá, só tinha um lugar que estava a placa antes. Eu falei assim para ele, ok, não vou mais lugar nenhum, vamos para casa porque isso vai passar. E não é que passou? Mas no terceiro dia, então era uma situação mais, sei lá, não sei se era mais ou se era menos, só sei que durou 3 dias. Tem uma outra situação, que também foi num curso da Kelly, aqui em Curitiba, que eu, como tinha muita gente na sala, não sei se era dali que eu estava percebendo, mas me deu aquela azia assim que veio até aqui. Eu falei assim, meu Deus, eu só perguntei uma vez. A quem pertence isso? Nem devolvi o remetente com consciência anexada. Já passou. E interessante que aconteceu agora, da última vez que ela veio, cistite. Não sei se você já teve cistite, mas é um troço terrível. Nós estávamos lá na casa onde ia ser o fundamento, lá no SIC, tirando as malas. A hora que a gente começou a tirar as malas, eu senti o negócio. Eu falei assim, a quem pertence isso? Mas falei, continuei tirando as malas. Quando eu percebi, a gente estava lá no Rodrigo, já no Rodrigo, no início do 3 dias de corpo, que ele começou a falar de perceber de isso, de aquilo, que eu falei assim, nossa! O negócio foi embora e eu nem. Você acredita que eu nem percebi que foi embora, não senti mais nada. Ali que eu percebi que o negócio tinha ido embora. Casos assim de dor, você está com dor de cabeça, de repente você fala quem pertence isso, a quem pertence isso, parece que faz assim, sai na hora. É impressionante, porque não é nosso. Não é nosso. Você está lendo aí o que ela está escrevendo? Tô. Robenice, verdade. O quanto você se julga? O quanto esse julgamento que você recebe começa no seu olhar por você mesmo. Aham. As pessoas, elas dão para nós o que nós demonstramos para elas. Você se julga? Você se olha como responsável por isso? Você tem um auto-julgamento enorme, porque tudo começa daí. Qual é o seu olhar para você mesmo? Por muitas vezes eu me impedi de fazer muitas coisas, inclusive vídeos aqui, porque eu estava preocupada com o julgamento dos outros. Isso não eram os outros. Isso era o que eu olhava para mim. Eu me julgava. Eu me julgava como eu vou falar, como eu vou aparecer, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, e não assumia quem eu era. Quando eu assumi quem eu sou, eu nunca recebi julgamento nenhum pelos vídeos que eu fiz. À medida que eu limpei o julgamento em mim, eu limpei isso em mim, olhei para mim e vi o que eu estou me julgando, que julgamentos eu estou colocando sobre mim, que se eu não colocasse, eu não me preocuparia com o julgamento dos outros. Então, verdade, quanto julgamento, auto-julgamento existe aí? Não adianta eu falar, colocar a resolução da minha vida fora de mim. Os meus filhos não me amam. O quanto você se ama? A hora que você se amar verdadeiramente, os seus filhos vão te amar. Depois que acabar essa live aqui, você vai lá,
pega um álcool, passa no espelho que está de julgamento que você tem, que você faz de você, que você olha no espelho, que você se xinga. Eu já fiz isso, tá? Não estou falando que você faz, eu estou falando que você faz porque deve fazer, porque eu já fiz. Você deve ter feito também, né, Liz? Então, o meu erro foi tentar dar o melhor. Você só dá o que você tem. Você só dá o que você tem. Então, vai lá, limpa seu espelho, passa um álcool, porque está lá impregnado de tudo isso, e você vai ver que você vai ver uma pessoa diferente lá. E a partir do momento que você se amar, as outras pessoas vão te amar. Nada está fora de mim, tudo está dentro de mim. Nada está fora, tudo está dentro. Então, a hora que você mudar, todo mundo vai mudar com você. Porque eu sei, porque eu passei por isso. A Lisandra também. A gente fazia um monte de julgamento a respeito de vídeos. Se a gente não tivesse parado de nos julgar, a gente não estaria aqui agora. E eu me expondo, chorando. Imagina! Imagina, eu ia cancelar a live, ou nem ia fazer live, ou nem ia estar nunca fazendo vídeo nenhum. Por quê? Porque eu tinha muito auto-julgamento. Eu me julgava o tempo todo. Sim. E a gente percebe que é o grande empecilho que as pessoas têm de deslanchar na vida, né? Não tá travando? E agora, tá me ouvindo? Me ouviu? Então, esse é um grande empecilho que as pessoas têm na vida, né? De se sempre estar em julgamento e isso impedir com que elas façam as coisas, que elas deslanchem, né? Quantas pessoas estão aí travadas, não conseguem fazer as coisas na vida, ir para frente na vida, porque primeiro elas se julgam. O outro nem está pensando nela muitas vezes, mas eu tô aqui. O que será Lisandra, que fulano vai falar? não estou conseguindo tirar você. Vê se você consegue sair para eu te chamar de novo. Vamos ver se é a internet aqui. Sai que eu E te chamo agora, de volta. melhorou? 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 Agora você me ouve? Eu não estou nem achando teu nome aqui para tirar você. É ótimo. Agora vamos chamá-la novamente. Vamos ver se ela entra. Lisandra, volta. Volta, volta, volta. Agora fala. E Agora estou ouvindo. foi? Agora estou ouvindo. Então Aquilo tá. que você falou ficou gravado, depois a gente. Sim. Você estava falando com ela, né? Ou não? Sim. Ah, tá. Sim, eu estava falando das questões, eu estava falando depois das questões de julgamento, né? O quanto que o julgamento paralisa a vida de todas as pessoas, né? A gente conhece várias pessoas que dizem que eu não comecei a fazer isso, eu não comecei a fazer aquilo, o quanto que eu preciso ainda estar limpando do julgamento, né? O quanto o julgamento realmente é um grande paralisador de tudo. Você ouviu esse barulho? Não. Não ouviu um pim? Não ouviu? Não. Não? Eu não estava prestando atenção. Então, tem um barulhinho que fez aí, quem está ouvindo o vídeo deve ter ouvido. É um aplicativo que a Sônia me ensinou. O sininho da Sônia. Mas eu falei assim, mas eu desliguei? Não, eu deixei de propósito. Ele só estava num tempo mais curto, eu coloquei num tempo mais longo. É um aplicativo que a Sônia me ensinou a usar. Porque quando a gente começa a fazer um processo, né, como, por exemplo,
faça a quem pertence isso durante 3 dias. Até o Se a gente... julgamento, né, Lisandra? Sim, Até o até... julgamento, eu pego me julgando, eu falo assim, ai, mas eu sou uma idiota mesmo. A quem pertence isso? A quem pertence Sim, isso? A quem pertence isso? Porque eu peguei de alguém que está ali se julgando, eu pego, às vezes nem meu não é. E se for não, meu, destrói e descria. Elimina tudo isso da sua vida. sim. Todos os julgamentos que nós recebemos a vida inteira, que um dia alguém disse para nós quando nós éramos pequenos, de que você não vai dar em nada, você não presta para nada, nem para isso você presta, que você guardou lá no teu inconsciente e que o tempo inteiro fica aí sinalizando para você, sem você ter consciência, que isso está guardadinho lá. Muitas vezes você ouviu isso muito pequenininho, às vezes nem foi de uma forma veemente, foi brincando, não. E você não pode fazer isso, você não consegue fazer isso, e você guardou. E hoje você traz isso com você de que você não é capaz, que você não pode, então que você não presta, então que você não vai conseguir nunca ter a valorização de ninguém, porque você não é capaz, você não presta. Então, tudo que isso é e representa na sua vida, destrói e descria agora. E se permita viver algo novo. E se permita viver. Escolha. Então, ó, desde pequena você ouviu isso. Então, se Então, você ouviu, isso não é seu. Alguém falou isso para você. Se você desde pequena ouviu isso, você hoje, uma mulher adulta, crescida, não é capaz. Você é muito mais capaz do que aquilo que você sequer pode imaginar, né? exatamente. Como diz Simone Milazzi, se você me visse, se você se visse pelos meus olhos, a potência que você é, a potência que você pode ser. Todas as vezes que vier esse pensamento de eu não sou capaz, eu não posso, eu pergunto, a quem pertence isso? Isso é meu? Ou isso foi um julgamento de alguém em algum momento, mas que não é meu? E aí eu devolvo a quem pertence, seja quem for. Ah, eu ouvi isso da minha mãe, eu ouvi isso do meu pai, eu ouvi isso da minha madrinha, eu ouvi isso da minha avó, eu ouvi isso do meu padrasto. Não importa. A quem pertence isso? É deles, porque a gente só fala tudo que a gente fala da gente, a gente não fala do outro. Então, se o outro estava falando lá, você é incapaz, é porque ele é incapaz. Aí ele falou que você é também. Então, Sim, devolve para eles isso. sim. Devolve para eles, com consciência anexada. Não importa se eles estão vivos ou estão mortos já, se já desencarnaram. Devolve para eles com consciência anexada. E você não está devolvendo, vou devolver essa porcaria porque não me serve. Não é isso. Não é devolver uma coisa ruim. É simplesmente, ok, até agora ficou comigo, agora eu percebi que isso não é meu, ok, gratidão por ter ficado comigo até agora, mas agora eu devolvo para vocês. Então, como seria você se abaixar e soltar essa cruz que você está carregando, porque ela não é sua? Se abaixa, gratidão, cruz, por estar comigo até agora, mas agora eu escolho seguir sozinha, Uhum. não é? Agora eu escolho ter um fardo leve. Isso, uma vida com facilidade, alegria e glória. Faz todos os dias esse mantra. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. 10 vezes de manhã, 10 vezes de noite. E se você achar que está mudando pouco a sua vida, faz mais vezes no dia e vai Uhum. mudar mais rápido. Então, como seria você simplesmente mudar a energia? Uhum. O que tem para E mim aqui? E esse aplicativo que a gente usa, que fica ali batendo o sininho, a gente programa de quanto em quanto tempo a gente quer que ele faça. Porque
Algumas pessoas, elas falam assim, isso não funciona. Por quê? Durante o dia, faz uma vez. Tô ali com aquela ansiedade, aquela depressão há anos. E aí, faz uma vez. Quer que tudo seja limpo, tudo mude. Você precisa usar a ferramenta, e usar a ferramenta, e usar a ferramenta, e usar a ferramenta, até que isso mude. Então, a gente usa esses recursos de colocar um lembrete, colocar um sonzinho que vai falar, ah, tá na hora, e eu faço. Aquela pergunta, não preciso falar alto, não preciso falar para ninguém ouvir, eu posso falar simplesmente para mim mesmo, a quem pertence isso. E naquele momento, percebo o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo. Se eu estou tendo algum incômodo no meu corpo, eu simplesmente falo. A quem pertence isso, devolvo ao remetente. E hoje eu ouvi um áudio da Vivian Bragança, que é uma facilitadora certificada de Access Consciousness, falando exatamente sobre esse tema. E ela estava contando de uma experiência de uma aluna de uma classe dela de Access, que chegou lá falando de uma dor que ela tinha no ombro. Parece alguém que eu conheço, né, Sônia? De uma dor que ela tinha no ombro há muito tempo, e já tinha feito vários tratamentos, e já tinha tomado vários medicamentos e não melhorava. E no dia do curso, quando a Vivian explicou sobre essa ferramenta, ela propôs que durante aquele curso, a pessoa colocou isso, né, que ela tinha uma dor física, não só uma dor na alma, um sentimento, não, mas ela tinha uma dor física. E ela propôs que durante a aula, ela, a cada tantos minutos, se eu não me engano, a cada 5 ou 10 minutos, que ela fizesse. E aí elas usaram esse recurso do aplicativo. E quando chegou no final da aula, era uma dor que ela tinha constantemente, ela falou, não está doendo mais. Então, o quanto ela carregava algo ali, ela carregava um peso sobre os seus ombros que não eram dela, né? Quantas dores físicas nós... Sim, ó, só de um lado a cruz. Quantas dores físicas nós temos que não são físicas, que não é uma alteração, é uma coisa emocional. Recentemente eu atendi uma moça que ela entrou no meu consultório e ela me falou que ela tinha uma dor na coluna há muito tempo. E ela tinha menos de 40 anos e ela falou que ao longo do dia ela ia sentindo tanta dor que ela não conseguia andar direito, ela ia ficando arcada. E ela começou a me contar um pouquinho e eu percebi ali o semblante dela. Quando a gente vai trabalhando com essas terapias, você vai acessando o campo do outro, né? E você vai percebendo que o que o outro fala tá muito além do que aquilo que realmente a boca está falando. A boca está falando uma coisa e a gente está percebendo que está por trás daquilo. Está falando outra. E aí eu perguntei para ela assim, o que aconteceu? Ela falou que essa dor tinha 3 anos. E eu falei para ela, o que aconteceu há 3 anos atrás? E ela falou, não, eu não caí, eu não bati, não aconteceu nada. Eu falei, não, eu não estou falando de nada físico. Eu estou falando do que aconteceu há 3 anos atrás. Ela abaixou a cabeça, começou a chorar, mas ela tinha ido com uma filha pequena. E aí eu falei, não precisa falar, não precisa contar, porque eu percebi que ela olhava para a filha, agora eu vou falar alguma coisa, você vai me perguntar o que é, eu vou ter que falar na frente dela. Eu falei, não precisa falar, não precisa falar nada. Mas você percebe que há 3 anos atrás aconteceu alguma coisa aí, e aí você começou a ter dor? Sim. E aí, ok, eu fiz alguns procedimentos com ela foi embora, e quando ela voltou sem a filha. E aí eu pude conversar mais com ela. E eu falei, ela estava ali para uma consulta de fisioterapia, né? Ela não tinha ido me procurar para fazer barras ou outra coisa. Então, eu
pude falar com ela. Eu falei, agora nós podemos conversar sobre o que aconteceu há 3 anos atrás. E aí ela me contou que ela teve uma perda na família muito significativa e ela carregava a dor de não ter se despedido dessa pessoa, porque essa pessoa foi assassinada. E ela Ó, carregava essa dor. Então ela tinha uma dor física por algo emocional. Então, quantas dores físicas as pessoas carregam por algo que não é físico, que é emocional? E eu pude fazer ali um trabalho com ela, ela se despedir energeticamente dessa pessoa. E que quando ela lindo. voltou, ela chorou muito, ela sentiu muito aquilo. E quando ela voltou. Ela vinha com um semblante muito depressivo, muito para baixo. E quando ela voltou com um sorriso e ela falou: eu estava tão ansiosa por voltar aqui, porque eu precisava te falar que eu tô tão bem. E eu falei: ué, e a dor na coluna? Ela falou: olha, eu não posso dizer que está 100%, mas já melhorou tanto, tanto. E eu falei: uau, quantas coisas nós carregamos e que a gente só precisa olhar para isso e lidar com isso de uma forma diferente, né? E não, e aí ela pôde me contar também que tinha aí, tal qual lá a mãe e o menino, também tinha muita dor da mãe dela e da irmã dela, que ela também absorvia. E aí a gente pôde conversar um pouquinho sobre essa questão de, olha, hoje você teve uma percepção diferente. Então, a quem pertence a dor da sua mãe e da sua irmã? A elas. Só a Isso. elas. Só Talvez ela. um dia você possa conversar com elas também sobre a vivência que nós fizemos aqui e elas também vão poder olhar para isso de uma forma diferente. Mas hoje você pode diferenciar o que é seu e o que é delas. E o que é delas você deixa com elas, né? E foi incrível, porque aí a gente pôde pude falar com ela dessa outra ferramenta, né? A quem pertence isso. Então, a dor da mãe e a dor da irmã não são suas, então deixe com elas, devolva o que é delas para elas. Devolva ao remetente com consciência anexada. E cada semana ela vinha mais alegre, mais feliz, podendo contar de coisas que nunca mais ela tinha feito e que ela passou a fazer porque de pensar em sair com filhos, ela tinha essa filha pequena, tinha um outro menor ainda, que ela nunca tinha feito coisas com os filhos, porque ela sempre estava ali naquele redemoinho de dor. Então, ela pôde vivenciar isso a partir do momento de deixei a minha dor e agora também não absorvo a dor do outro. Ótimo, maravilha. Eu quero falar um pouquinho aqui com a Rubenice. Verdade, Rubenice, o seu marido te deixou por causa disso, né? Verdade. Ok, meu marido me deixou. Qual a possibilidade mais grandiosa agora, sem ele? Faça essa pergunta. Faz essa pergunta. Verdade, Rubenice, que se você ficar falando do que passou, trazendo aquele passado para o presente, como será? Como que é o seu presente, como será o seu futuro? Você vai viver lá no passado, sempre no passado. Meu marido me deixou, os meus filhos só ficam deitados, não ajudam em nada, eu tenho que pagar o aluguel sozinha, tenho que trabalhar, tenho que isso, tenho que aquilo. E quais são as infinitas? Ok, tudo isso é isso, ok. E quais as oportunidades que eu tenho aqui para mim? O que eu posso criar a partir disso? Faça perguntas. A gente está fazendo lá no Telegram o desafio. Se você quiser participar, depois me chama que eu te mando o link para você participar. Nós estamos no A Quem Pertence Isso? E limpa isso da sua vida. A quem pertence isso? A quem pertence. Claro, se você escolher, né? Se você escolher. Porque quando a gente só fica falando do passado, a gente vive lá, a gente vive de novo tudo aquilo. E daí isso é hoje. Amanhã você vai falar sobre isso de novo, você vai viver de novo. Então, quantas e quantas vezes você escolhe se machucar?
Porque todas as vezes que você traz isso à tona, você vive de novo. E você não está escolhendo viver o presente e nem o futuro. Percebe? Começa a fazer perguntas. A pergunta, ela te empodera. A pergunta, ela muda a energia das coisas. Traz para você as infinitas possibilidades. Nós não somos psicólogas, que você perguntou agora há pouco, nós não somos. Nós somos terapeutas de nós mesmas. Então, Principalmente, principalmente, nós só escolhemos expandir a nossa consciência e escolhemos a cada dia, né? Que lugar que eu me coloquei até o presente momento que não está sendo grandioso para mim, que não está contribuindo para mim, que não está criando mais para mim, que não está sendo divertido, que não está sendo alegre, que não está sendo um prazer e que eu posso escolher diferente. Que escolhas eu fiz até o presente momento que eu hoje posso escolher diferente. E não se julgando, não olhando, eu só escolhi porcaria para mim até agora. Não, essa foi a consciência que eu tive até o momento. Nesse momento, alguém falou alguma coisa para mim, eu percebi alguma coisa de mim, eu tive uma consciência de algo diferente, eu expandi a minha consciência, que foi a nossa escolha, né, Sônia? Eu expandi minha consciência. Uau! A partir desse novo eu, porque a cada momento nós nos renovamos, nós nos tornamos um novo eu, porque eu expandi a minha consciência para alguma coisa, a partir desse novo eu, nesse momento, que escolhas eu posso fazer? exatamente. Escolhas iguais? Escolhas iguais, resultados iguais. Escolhas diferentes, resultados diferentes. Então, que escolhas você pode fazer a partir de agora que você acabou de ouvir, que você tem escolhas? Sabe, a coisa mais que me impactou quando eu comecei a expandir a consciência é que tudo eu crio na minha vida. Tudo eu crio na minha vida. Então, eu vou te falar agora essa coisa dura. Você criou tudo isso na sua vida. Você criou tudo isso. A partir do momento que você fala assim, eu criei tudo isso, ok, se a responsabilidade é minha, eu escolho diferente agora. Agora, se eu falar assim, não, a escolha, eu tô com a vida desse jeito porque a culpa é da Lisandra. Então, eu não posso, eu não tenho poder de escolha, não tem como mudar nada. Porque a culpa é do outro. A partir do momento que eu falei assim, ok, a culpa é minha. Os meus filhos estão fazendo isso comigo porque eu escolhi isso. Meu marido me largou, foi uma escolha minha. Eu estou pagando aluguel sozinha, foi uma escolha minha. A partir de, ok, eu reconheço. Reconheço e agradeço porque eu fiz essas escolhas naquele momento que eu tinha aquela consciência. Agora eu ouvi duas meninas piradinhas lá na internet e que elas me falaram que eu posso ter uma realidade diferente. E pode. Sim. E pode. É só fazer as perguntas. Sim. E não se culpabilizar pelo que aconteceu até agora. É diferente quando eu assumo a responsabilidade da minha vida e eu me culpo. Quando eu coloco culpa, eu coloco peso, eu coloco julgamento sobre mim. Ó, fez de novo o barulhinho. Quando eu me responsabilizo, eu olho e falo, eu fiz essa e essa escolha até agora. Tudo bem, eu paro de transferir para o outro, eu assumo a responsabilidade, que não é culpa, é responsabilidade sobre mim, e falo, ok, eu vou continuar tendo responsabilidade sobre tudo o que acontece na minha vida. Então, eu escolho ter outras escolhas que criem mais. E aí eu vou ser responsável por uma vida alegre, divertida,
leve, expansiva, que não quer dizer que não haverão dificuldades, que não haverão notícias ruins, mas elas vêm de forma fácil. Eu recebo a notícia ruim e aquilo não vai me destruir. Eu vou receber a notícia ruim, Exatamente. Porque a mas eu notícia vou lidar. é a maneira com que eu olho para aquilo é que muda. Fica fácil Sim, de resolver. Porque eu não entro no problema. É igual você está aí, Robenice, eu não entro no problema. Ok, aconteceu tudo isso na minha vida, isso aqui está aqui. E que escolhas diferentes eu posso fazer? Você viu que você veio para cá, mudou a energia. Aí você olha para aquilo de uma maneira diferente. E se você está ali fazendo mantra, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, você vai enxergar isso aqui como? Você vai resolver com facilidade, alegria e glória. É só sair daquela energia do peso que você consegue ver as coisas de uma maneira diferente. Experimenta isso. Experimenta na sua vida. Porque nós experimentamos nas nossas vidas e é o que está acontecendo. Ó, entrou aqui a Margarete, a Marisete, sejam bem-vindas. Então, a gente usa na nossa vida. Isso que a gente está falando para você, nós usamos. Nós não estamos falando para você porque nós não conhecemos o resultado. Nós conhecemos. Por isso estamos falando. sim. E me veio agora, Sônia, da gente falar amanhã sobre um outro assunto que está um pouquinho ligado com essa energia que veio hoje, que é o merecimento, Amanhã é merecimento? Como pode melhorar? né? Acho que surgiu assim muito essa ideia de fazem isso, fazem aquilo, será que eu mereço? Será que Uma eu coisa, mereço? eu mereço, eu não mereço isso, eu mereço aquilo, sabe? Então vem um pouquinho essa energia. Você sabe o que, que me fez me lembrar agora? Que tinha até eu não sei como é que chama isso quando as pessoas. É tipo a frase chiclete. Mereço. Não tinha isso há um tempo atrás? Eu Mereço, mereço. mereço, mereço mesmo. Ah, eu mereço. Então, gente, trazendo tudo isso agora. Mereço. Então, nós vamos falar de merecimento. Ah, Vamos. será que eu mereço? Mereço, hein? Eu mereço, hein? Uau! Então, é muito interessante tudo isso, gente. Muito, muito, muito. Deixa eu ver aqui que horas são. Ah, ainda dá. Ainda temos uns minutinhos. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos uns minutinhos ainda. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, amanhã, este horário, eu vou estar trabalhando, meus anjos, mas gostaria muito de ouvi-los. Vai ficar gravado. Sim, Vai ficar fica gravado. gravado. A Sônia coloca no IGTV dela, coloca no YouTube. E hoje, no dia chamado hoje, eu abri a minha página do YouTube. Eu mandei pro meu marido, agora eu vou virar uma YouTuber. Uau, como pode melhorar? Que Então notícia vão estar boa! lá também, esse vídeo, vários Esse vídeo outros. também vai estar lá, o vídeo de ontem, né? Vamos colocar o vídeo de Sim, ontem. Ontem nós falamos sobre interessante ponto de vista. E escuta lá também, viu? Porque você vai ver que é bem interessante tudo isso que a gente falou hoje, hein, Robenice? Pode ir lá que você vai tirar umas pérolas lá, viu? Do julgamento. sim. Então, deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta. Não me esqueçam de mim, maravilhosas. Então, Robenice, não você não pode esquecer de você, tá Isso bom? aí. Não esqueça de você e veja os vídeos.
Porque quando você não esquece de você e vê os vídeos e começa a fazer uma expansão da consciência, você vai ver que a sua vida vai se transformar. Não é mesmo? Com certeza. Aí ela vai voltar aqui e vai contar pra gente Isso. como foi. Então, amanhã ela vai estar trabalhando, não vai poder, não tem problema. Depois da manhã a gente vai estar aqui também. Aí ela conta pra gente. Como E é que daí, foi nesses depois de 2 amanhã, a gente dias vai de falar do quarentena? que mesmo? Ah, não sei, né? Depois de amanhã, Será o de que muro? pode ser mais expansivo depois de Será amanhã? de muro? Será de muro que nós vamos falar amanhã? Sim, tem uns negócios de muro aí de pedreiro, de construção, que a Sônia quer É, falar. para depois de amanhã, né? Amanhã nós vamos falar de merecimento. Ótimo. Merecimento. Então tá. Então, já que ninguém fez perguntas nenhuma, a gente vai deixar vocês, suas maravilhosas. Gratidão por nos ouvir. Gratidão. Se você, eu vou deixar esse vídeo gravado. Se você gostou desse vídeo e acha assim, olha, tem uma amiga minha que está precisando ouvir essas coisas, compartilha, porque vai ficar gravado. Compartilha, né, Elisandra? E, Sim, e deixa aí, depois que tiver gravado lá, vai lá e bota lá um gostei, deixa lá o seu comentário embaixo, que quanto mais comentário tem, mais like tem, mais o Instagram mostra, mais o YouTube mostra para as pessoas. E com certeza tem muita gente precisando ouvir isso, porque eu também precisava muito ouvir isso, e eu ouvi e transformou a minha vida. Então, como seria a gente contribuir para a vida das outras pessoas também? Querendo, vem para o Telegram, me chama lá no direct que eu mando lá o link do Telegram para vocês participarem do desafio. Algum joia. recado? Eu queria só reforçar isso que você está falando, né? Muitas vezes a gente quer ser uma contribuição para o mundo, né? Até na minha última classe de barras tinha uma aluna que falava muito isso, né? Qual é a minha missão? Qual é a minha missão? Eu quero saber qual é a minha missão nesse mundo. E às vezes uma coisa é muito simples, né? Uma coisa muito simples é compartilhar com alguém algo que para mim teve algum significado, falou alguma coisa. Hoje é tão simples eu falar, puxa, exatamente isso que você falou, tal pessoa vai se beneficiar com isso, mas aí eu não vou, eu tenho medo que ela me julgue. Ah, você está ouvindo gente doida, sabe? Quanto que isso foi benefício para você, e aí você quer ser uma contribuição para o mundo, mas você não consegue, muitas vezes, compartilhar algo com uma pessoa que está do seu lado, sabe? Então, você quer ser uma contribuição para o mundo? Se isso aqui foi uma contribuição para você, mostre para alguém, chame uma pessoa, mostre para uma pessoa isso, sabe? E se não foi contribuição para você, tá ótimo, joia, sem nenhuma questão. Mas se foi contribuição para você, compartilha com alguém. E amanhã, 6h30, nós estaremos aqui novamente. Ok, chegou agora o doutor Evandro, mas nós estamos nos despedindo. Amanhã, às 6h30, estaremos aqui falando de merecimento. Maravilhosos? Beijo para quem viu agora e beijo para quem vai ver depois. Tchau, tchau. Tchau!